A história de AA começou nos Estados Unidos, se espalhou para o Canadá e depois para o mundo. Hoje, a AA está presente em mais de 190 países. Eu vou contar para vocês aqui uma breve história sobre o início do AA e alguns de seus principais colaboradores. O começo de AA. A AA começou em 1935 em Akron, Ohio, como resultado de um encontro entre Bill, um corretor de bolsa de Nova York, e o Dr. Bob, um cirurgião de Akron. Ambos haviam sido alcoólatras incorrigíveis. Antes do encontro, Bill e o Dr. Bob haviam estado em contato com o grupo Oxford. Essa irmandade, predominantemente não alcoólica, enfatizou os valores espirituais universais na vida diária. O clérigo episcopal Dr. Samuel Shoemaker, ele liderava os grupos Oxford nos Estados Unidos naquela época. Sob essa influência espiritual e com a ajuda de um velho amigo, Abe, Bill ficou sóbrio. Bill manteve sua recuperação trabalhando com outros alcoólatras. No entanto, antes de conhecer o Dr. Bob, nenhum desses outros alcoólatras havia realmente se recuperado. Ao mesmo tempo, a associação do Dr. Bob ao grupo Oxford em Akron não o ajudou o suficiente para alcançar a sobriedade. Quando o Dr. Bob e Bill finalmente se encontraram, o efeito sobre o médico foi imediato. Desta vez, ele se viu cara a cara com um companheiro de sofrimento que estava tendo sucesso. Bill, ele enfatizou que o alcoolismo era uma doença da mente, das emoções e do corpo. Bill aprendeu esse importante fato com o Dr. William, do Tom's Hospital, em Nova York. Bill sempre foi paciente do doutor e, embora fosse médico, o Dr. Bob não sabia que o alcoolismo era uma doença. Respondendo às ideias convincentes de Bill, o Dr. Bob logo ficou sóbrio, para nunca mais voltar a beber. Isso desencadeou a fundação de AA. Ambos os homens imediatamente começaram a trabalhar com alcoólatras no Akron City Hospital. Um paciente alcançou rapidamente a sobriedade completa. Esses três homens constituíram o núcleo do primeiro grupo de AA, embora o nome Alcoólicos Anônimos ainda não fosse usado. No outono de 1935, um segundo grupo de alcoólatras tomou forma lentamente em Nova York. Um terceiro apareceu em Cleveland em 1939. Demorou 4 anos para produzir cerca de 100 alcoólatras sóbrios nos 3 grupos fundadores. No início de 1939, a Irmandade publicou seu livro básico, Alcoólicos Anônimos. O texto escrito por Bob e revisado por muitos dos primeiros membros explicava a filosofia e os métodos de AA. O núcleo deste trabalho é agora conhecido como os 12 Passos da Recuperação, que eu falei do vídeo anterior. O livro ele também incluía histórias de casos de 30 membros recuperados. A partir deste ponto, o desenvolvimento de AA foi rápido. Também em 1939, The Cleveland Plain Dealer publicou uma série de artigos sobre AA. Esses artigos, acompanhados de editoriais positivos, desencadearam muitos pedidos de ajuda em Cleveland. O grupo de Cleveland, com apenas 20 membros, procurou ajudar, esses alcoólatras. Alcoólatras sóbrios há apenas algumas semanas foram escalados para trabalhar em novos casos. E este foi um novo ponto de partida e os resultados foram fantásticos. Alguns meses depois, o número de membros de Cleveland aumentou para cerca de 500 pessoas. Enquanto isso, em Nova York, em 1938, o Dr. Bob e Bill organizaram uma administração para a nascente Irmandade. Amigos de John Day Rockefeller Jr. tornaram-se membros do conselho junto com um contingente de AAs. Esse conselho foi denominado The Alcoholic Foundation,
ou a Fundação de Alcoólicos. Mas todos os esforços para levantar grandes somas de dinheiro falharam porque o Sr. Rockefeller concluiu que isso poderia estragar a sociedade nascente. Mesmo assim, a fundação conseguiu abrir um minúsculo escritório em Nova York. Esse escritório destinava-se a atender consultas e distribuir o livro de AA. Até o momento, esses esforços foram financiados principalmente pelos próprios membros de AA. O livro e o novo escritório foram rapidamente colocados em uso. A revista Liberty publicou um artigo sobre AA no outono de 1939, resultando em cerca de 800 pedidos urgentes de ajuda. Em 1940, o Sr. Rockefeller ele deu um jantar para muitos de seus proeminentes amigos de Nova York para divulgar o AA. E isso trouxe mais uma enxurrada de pedidos. Cada correspondência recebeu uma carta pessoal e um pequeno panfleto. Chamaram a atenção também o livro Alcoólicos Anônimos, que logo começou a circular. Com a ajuda do correio do escritório e viajantes de AA, de centros já estabelecidos, muitos novos grupos foram abertos. Em 1940, o número de membros já era de 2.000 pessoas. Então, em março de 1941, o The Sunday Evening Post publicou um excelente artigo sobre a AA, de Jack Alexander. A resposta ela foi imediata. No final daquele ano, o número de membros já havia saltado para 6.000 e o número desse grupo se multiplicou proporcionalmente. A Irmandade se espalhou pelos Estados Unidos e pelo Canadá também. Em 1950, 100.000 alcoólatras recuperados podiam ser encontrados em todo o mundo. Por mais espetacular que tenha sido, o período de 1940 a 1950 foi, não obstante, um período de grande incerteza. A questão crucial era se todos aqueles alcoólatras mercuriais poderiam viver e trabalhar juntos em grupos. Eles poderiam se manter unidos e funcionar de forma eficaz? Este era o problema não resolvido. A sede de Nova York passou muito tempo se correspondendo com milhares de grupos sobre suas perguntas. Em 1946, entretanto, era possível tirar algumas conclusões sobre os tipos de atitude, prática e função que melhor se adequavam ao propósito de AA. Esses princípios emergiam da extenuante experiência de grupo. Elas foram resumidas por Bill nas 12 tradições de Alcoólicos Anônimos. Em 1950, o caos anterior havia praticamente desaparecido. Uma fórmula de sucesso para a unidade e funcionamento de AA foi alcançada e colocada em prática. O cofundador Dr. Bob promove grande crescimento em Ohio durante esse agitado período de 10 anos. O Dr. Bob dedicou-se a cuidar de alcoólatras em hospitais. Ele os apresentou aos princípios de AA. Um grande número de alcoólatras acorreu em Akron para receber cuidados no Hospital St. Thomas. O Dr. Bob tornou-se membro de sua equipe de médicos. Ele e a colega de trabalho, a notável irmã Ignatia, cuidaram e levaram a mensagem de AA para cerca de 5.000 doentes. Após a morte do Dr. Bob em 1950, a irmã Ignatia continuou a trabalhar no hospital de caridade de Cleveland. Ela foi assistida pelo AA local. Grupos de mais de 10.000 bebedores de alcoólatras encontraram pela primeira vez ali a mensagem de AA. E isso estabeleceu um fator de sucesso na hospitalização e mostrou que a AA poderia cooperar tanto com a medicina quanto com a religião. Neste momento, neste ano de 1950, a AA realizou sua primeira convenção internacional em Cleveland. Lá o Dr. Bob fez sua última aparição e falou em sua palestra final sobre a necessidade de manter o AA simples. Ele viu as 12 tradições adotadas com entusiasmo para o uso permanente da Irmandade de AA em todo o mundo. Dr. Bob ele morreu em 16 de novembro de 1950. A criação da Conferência de Serviços Gerais,
O ano seguinte viu ainda outro evento muito significativo. O escritório de Nova York expandiu muito as suas atividades. Elas agora constituíam em relações públicas, conselhos para novos grupos, serviços para hospitais, prisões, solitários e internacionalistas, cooperação com outras instituições no campo do alcoolismo. A sede também publicava livros e panfletos padrão de AA. Ele supervisionou sua tradução para outras línguas. A nossa revista internacional AA, Grapevine, alcançou grande circulação. Essas e muitas outras atividades tornaram-se indispensáveis para a AA como um todo. E, no entanto, esses serviços vitais ainda estavam nas mãos de um conselho de curadores isolado. O único elo dos curadores com a Irmandade era Bill e o Dr. Bob. Como os cofundadores haviam previsto anos antes, tornou-se absolutamente necessário vincular os curadores de AA à Irmandade a que serviam. Os delegados de todos os estados e províncias dos Estados Unidos e do Canadá foram imediatamente convocados. Assim composto, este corpo de serviço mundial se reuniu pela primeira vez em 1951. Apesar das dúvidas anteriores, o encontro foi um grande sucesso. Pela primeira vez, o curador passou a prestar contas diretamente à AA, como um todo. A Conferência de Serviços Gerais de AA foi criada e o funcionamento geral de AA foi assim assegurado para o futuro. Em 1955, uma segunda convenção internacional em St. Louis celebrou o 20º aniversário da Irmandade. A Conferência de Serviços Gerais já havia provado completamente o seu valor. Aqui, em nome dos veteranos de AA, Bill, ele entregou os futuros cuidados e custódias de AA, a conferência e seus curadores. Neste momento, a Irmandade seguiu por conta própria. AA, ele atingiu a maioridade. AA continua seu crescimento globalmente. Se não fosse pelos primeiros amigos de AA, os Alcoólicos Anônimos talvez nunca tivessem existido. A AA nunca poderia ter crescido e prosperado sem muitas pessoas. Aqueles amigos da medicina, religião e comunicações mundiais foram particularmente essenciais. Temos profunda gratidão por seu tempo e esforço para ajudar a AA. Em 24 de janeiro de 1971, Bill morreu de pneumonia em Miami Beach, na Flórida. 7 meses antes, no mesmo local, ele havia proferido suas últimas palavras públicas na Convenção Internacional do 35º aniversário. Suas últimas palavras para seus companheiros de AA foram as seguintes: Deus abençoe vocês e os Alcoólicos Anônimos para sempre. Desde então, a AA tornou-se verdadeiramente global. Isso revelou que o modo de vida de AA pode hoje transcender a maioria das barreiras de raça, credo e idioma. Uma reunião de serviços mundiais, iniciada em 1969, é realizada a cada 2 anos desde 1972. Suas localizações, elas alternam entre Nova York e lugares no exterior, como na Inglaterra, México, Nova Zelândia, Finlândia e outros locais. Hoje, a presença de AA pode ser encontrada em aproximadamente 190 nações em todo o mundo. E é uma ferramenta muito funcional para aquele que realmente tem o real desejo de querer parar de usar o álcool. Para mim, foi muito funcional. Eu me tornei membro de AA quando eu estava em processo de tratamento em um centro de reabilitação, em uma comunidade terapêutica, e para mim tem sido muito funcional. E o segredo sempre está na próxima. Isso aí, queridos. Eu quis falar um pouco hoje sobre a história de AA para a gente entender, porque às vezes a gente escuta tanto falar sobre, mas não conhece os primórdios, como começou e como se iniciou. Legal? Então que fique esse conhecimento para todos nós, pois nós aprendemos juntos. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam absorver
que possam receber essa mensagem que funciona. Só por hoje funciona se a gente praticar. Tamo junto. Shalom, shalom, e que o Eterno abençoe vocês. Valeu!